Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso curso de psicopatologia. Esse daqui é o nosso 22º encontro. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar aqui o nosso curso de psicopatologia, em que estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarrondo. E nós estamos no capítulo 14, se eu não estiver enganado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Capítulo 14, a orientação e suas alterações. Opa, cliquei aqui no evento errado. Deixa eu voltar bem aqui. Para poder a gente começar aqui o nosso encontro de hoje. Estou aqui no intervalo de uma sessão e outra. E aproveitar para gravar aqui o nosso encontro dessa semana. Porque amanhã eu tenho que postar, hoje é quarta-feira. Amanhã eu tenho que postar. E ainda não tinha gravado. Semana passada eu não consegui gravar. E aí, portanto, eu tenho que gravar agora, essa semana. Porque senão amanhã não tem. Né? E aí eu tive que colocar aparelho de novo aqui. Porque minha contenção fixa quebrou. Infelizmente. Acabou quebrando. E aí meu dente já estava vindo para frente. Aí tive que botar aparelho de novo. Ai, que saco, velho. E aí, para falar, semana passada tava ruim demais. Eu não tava conseguindo falar, né? Adaptando novamente. Coisa horrível. Mas essa semana já tá um pouquinho melhor. Tô tentando acostumar novamente. Mas ainda tá um pouco ruim. Então, let's bora. Vamos trabalhar aqui. Psicopatologia da orientação. Alterações segundo a alteração de base. Distingue-se vários tipos de desorientação, de acordo com a alteração de base que a condiciona. É preciso lembrar que, geralmente, a desorientação ocorre, em primeiro lugar, em relação ao tempo. Só após o agravamento do transtorno, o indivíduo se desorienta quanto ao espaço e, por fim, quanto a si mesmo. O sol está começando a aparecer aqui. Minha camisa vai ficar mais brilhosa do que qualquer outra coisa. Deixa eu botar aqui um pouquinho a tela para cima. Para ver se eu consigo melhorar aqui essa coisa. Beleza. Então vamos lá. Desorientação por redução do nível de consciência. Também denominada desorientação torporosa ou confusa, é aquela na qual o indivíduo está desorientado por rebaixamento ou turvação da consciência. Tais turvação e rebaixamento do nível de consciência produzem alteração da atenção, da concentração, da memória recente e de trabalho e, consequentemente, da capacidade de percepção e retenção dos estímulos ambientais. Isso impede que o indivíduo apreenda a realidade de forma clara e precisa e integre, assim, a cronologia dos fatos. Portanto, nesse caso, a alteração do nível de consciência é a causa da desorientação. Essa é a forma mais comum de desorientação. Então, existe uma alteração na consciência e a alteração, aqui no caso, o rebaixamento, né? No caso da alteração da consciência, isso gera a desorientação, né? Então, a forma mais comum, a pessoa ficou desorientada por quê? Porque houve uma alteração na consciência. Desorientação por déficit de memória imediata e recente. Também denominada desorientação amnéstica. Amnéstica. Quase não sai, né? Aqui, o indivíduo não consegue reter as informações ambientais básicas em sua memória recente. Não conseguindo fixar as informações, perde a noção do fluir do tempo, do deslocamento no espaço, passando a ficar desorientado temporo-espacialmente. A desorientação
amnéstica é típica da síndrome de Korsakoff. Já a desorientação demencial é muito próxima à amnéstica. Ocorre não apenas por perda da memória de fixação, mas por déficit de reconhecimento ambiental, agnosias, e por perda e desorientação global das funções cognitivas. Ocorre nos diversos quadros demenciais, doença de Alzheimer, demências vasculares. Né? Então, isso daqui Então, a gente tem a desorientação por esse déficit da memória imediata e recente. Né? Então, a pessoa não consegue absorver, né? Tá aqui, ó, não consegue reter essas informações na memória, né? E acaba ficando desorientada, e isso gera uma desorientação, como está falado aqui no texto, né? Até espaço-tempo, né? Então, cara, que horas são? Porque ela não consegue fixar ali na sua memória recente ou memória de trabalho. Então, se ela vai se deslocar de um local para o outro, ela acaba ficando desorientada, porque ela não consegue reter. Né? Isso acontece muito em Alzheimer. Alzheimer é horrível, né? Na doença de Alzheimer ou demências vasculares. Desorientação apática ou abúlica. Ocorre por apatia marcante e ou desinteresse profundos. Aqui, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui acontece muito, não sei se ele vai falar aqui, mas acontece muito em depressão, né? Olha aí, ó. Aqui o indivíduo torna-se desorientado devido a uma marcante alteração do humor e da volição. Então, a alteração do humor e da vontade, ou seja, volição, são os dois principais sintomas do quadro depressivo. Olha aí, ó. Do humor e da volição, comumente em quadro, olha aí, ó, viu? Depressivo grave. Por falta de motivação e interesse, o paciente, geralmente muito deprimido, não investe sua energia no mundo, não se atém aos estímulos ambientais e, portanto, torna-se desorientado. Viu? Ainda há pouco, antes de começar a gravar aqui, eu estava numa sessão com uma paciente, ela está retomando as sessões, né, porque ela se evadiu ano passado das sessões por conta própria, né? Se evadiu, se deu alta e tal, não sei o quê. Aí agora ela está voltando. Então a primeira sessão dela desse ano foi hoje agora, né? E aí ela me relata um episódio. Ela não ficou desorientada apaticamente, né? Mas ela falou, Otton, eu tive um desinteresse total pela vida. Né? Tinha dia que eu não via passar, nem nada disso, tudo mais. Por quê? E aqui a gente tem um episódio efetivo, né, de rebaixamento não é nem de rebaixamento de humor, né? A gente tem uma alteração da vontade aqui, uma alteração do humor, rebaixamento de humor, né, efetivo, né? Então ela falando, tinha dia que eu não via nem passar, né, porque ela não estava nem investindo a sua energia no mundo, né, porque tinha acontecido uma situação com ela, não vou relatar aqui, mas havia uma situação com ela, então a partir dessa situação ela perdeu essa motivação, né? Então afetou o humor dela. Ela falou, isso foi ano passado, né? Dezembro do ano passado. Ela falou, bom, agora já parece que deu uma amenizada nisso, e aí o primeiro sinal de que esse ânimo tá voltando foi eu ter mandado mensagem para ti, para poder a gente retomar as sessões. Então, olha só, então ela já percebe uma melhora aí nesse humor, mas que ela acabou sofrendo um pouquinho, né? Esse rebaixamento de humor, né? Desorientação delirante ocorre em indivíduos que se encontram imersos em profundo estado delirante, vivenciando ideias delirantes muito intensas, crendo com convicção plena que estão habitando o lugar e ou o tempo de seus delírios. Nesses casos, pode-se eventualmente observar a chamada dupla orientação, na qual a orientação falsa, ou seja, delirante, coexiste com a correta.
O paciente afirma que está no inferno, cercado por demônios, mas também pode reconhecer que está em uma enfermaria do hospital ou em um CAPS. Pode ainda ocorrer de um indivíduo dizer, em um momento, que está na cadeia e que as enfermeiras são carcereiros, e afirmar logo em seguida que são enfermeiras do hospital, alternando sequencialmente os dois tipos de orientação. Desorientação por déficit intelectual ocorre em pessoas com deficiência intelectual, DI grave ou moderada, eventualmente em DI leve. Nesse caso, a desorientação ocorre pela incapacidade ou dificuldade de compreender aspectos complexos do ambiente e de reconhecer e interpretar as convicções sociais, horários, calendários, que padronizam a orientação do indivíduo no mundo. Então, aqui existe uma desorientação por conta de um déficit intelectual. Então, a pessoa não consegue compreender. Então, por conta do seu déficit, ela não consegue compreender, interpretar determinadas convenções. Desorientação por dissociação ou desorientação histérica ocorre, em geral, em quadros dissociativos graves, normalmente acompanhada de alterações da identidade pessoal, fenômeno do desdobramento da personalidade e de alterações da consciência secundárias à dissociação associada ou não com personalidade histriônica, antigamente chamada de estado crepuscular histérico, e na atualidade de quadros dissociativos. E aí, esses quadros dissociativos graves, a gente pode ter transtorno de personalidade dissociativa, por exemplo. Mas a gente tem isso daqui, ó. Alterações de consciências secundárias à dissociação, associada ou não com personalidade histriônica. Então, essas alterações de consciência secundárias, à dissociação, então a gente tem, por exemplo, a gente já falou, eu acho que em algum encontro para trás, eu acho que a gente falou de despersonalização, Despersonalização e desrealização. Então, a gente pode ter uma desorientação por conta disso, desses episódios. Desorientação por desagregação. Ocorre em pacientes com psicose, geralmente com esquizofrenia, em estado crônico e avançado da doença, quando o indivíduo, por desagregação profunda do pensamento, apresenta toda a sua atividade mental gravemente desorganizada, o que o impede de se orientar de forma adequada quanto ao ambiente e quanto a si mesmo. Eu fecho aqui essa... Deixa eu fechar bem aqui minha... Como é que é o nome disso? Minha persiana, peraí. Pronto, agora fica mais bonitinho, Desorientação quanto à própria idade. É definida como uma discrepância de 5 anos ou mais entre a idade real e aquela que o indivíduo diz ter. Tem sido descrita em alguns pacientes com esquizofrenia crônica e parece ser um fiel indicativo clínico de déficit cognitivo na esquizofrenia. Cabe lembrar que em indivíduos com quadro de desorientação por lesão ou disfunção cerebral,
o modo de recuperação do paciente quando a reversão e cura do quadro e a lesão ou disfunção não produz sequelas definitivas é o seguinte: inicialmente recupera a orientação quanto a si mesmo, depois recupera a orientação espacial e, por fim, recupera a orientação temporal, né? Então, aqui a gente tem um processo. Em pacientes com amnésia, além de desorientação nos quadros de lesões neuronais leves, a recuperação da orientação tende a ocorrer antes da recuperação da amnésia. Nos quadros de lesão grave, a recuperação da orientação tende a ocorrer depois da recuperação da amnésia. É interessante, né? Eu indico você assistir Jason Bourne. Não sei se você já assistiu, mas ele tem um trauma lá, ele tem uma amnésia por conta de um trauma que ele sofre. E aí tu vai percebendo que ele vai recuperando a sua orientação no decorrer do filme. É interessante. É um filme de ação, não é um filme psicológico, não. O elemento psicológico do filme é a amnésia dele, né? Pacientes com doença de Parkinson, doença de Huntington, TDAH, esquizofrenia, podem apresentar alterações da percepção, da codificação e do processamento do tempo, independentemente de terem alterações do nível de consciência. Então, isso daqui é interessante, né? Então, independente de ter alteração da consciência, tem uma alteração da percepção, né, da codificação e do processamento do tempo. No quadro abaixo, 14.4, estão resumidas as principais alterações de orientação, percepção e processamento da temporalidade em transtornos neurológicos mentais, mesmo quando não há alteração do nível de consciência. Para a avaliação da orientação, vê o quadro 14.5. Então tá aqui, depois você observa aí no teu material. Esse quadro, inclusive se você quiser adquirir o livro, adquira, clicando no link aqui embaixo, vai ajudar o canal, porque é um link que eu faço em parceria aqui com a Amazon, você não vai gastar mais por conta disso, e vai ajudar o canal caso estas aulas estejam te ajudando. E aqui a semiotécnica da orientação, né, também, isso daqui é interessante, algumas perguntinhas que você pode fazer, né? Ou seja, a investigação que você pode fazer ali e aplicar durante as tuas entrevistas psicológicas, né? Para poder te ajudar aí nesse processo de investigação da orientação, né? Temporal, por exemplo. Né? Então, quais são as perguntas que eu faço para uma pessoa para saber se ela está orientada temporalmente? Que dia é hoje? Qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, em que mês estamos, em que ano estamos. Né? Então, isso é muito interessante. Orientação espacial. Onde estamos? Como se chama a cidade em que estamos? E o bairro? Orientação autopsíquica. Quem é você? Qual é o seu nome? O que você faz? Qual é a sua profissão? Quem são seus pais? Sua idade? Seu estado civil? Né? E aqui uma observação importante de Carla, de 2007, sugere que se investigue a orientação do mais fácil para o mais difícil. Se o paciente tiver dificuldade em responder, que se pergunte onde fica a sua casa, que lugar é este, onde estamos agora, em que ano da semana, que dia do mês, que dia do mês, que dia da semana, que dia do mês. Então comece do mais fácil e vá até o mais difícil. Deixa eu ver se eu continuo logo aqui o capítulo 5, que é bem curtinho, né? Bora matar logo esse capítulo. Tem 40 minutinhos. Bora lá. As vivências do tempo
Ai, eu tô parando de tomar aqui, lá vai anedotas da vida, né? Intervalinho aqui para poder a gente iniciar o capítulo 15, né? Tô parando aqui de usar o Avames, ou Avamis, eu não sei, tem lugares que falam Avamis, tem lugares que falam Avames. Eu falo Avames, né? Que é o meu corticoide para rinite. Cara, ele me salvou de 2020 para cá, mas agora eu tô tentando fazer um uso mais moderado, que eu tava usando todos os dias. E aí tava me dando um efeito colateral na minha pele. Né? Muito doido. Eu tô tentando fazer o desmame disso, mas o custo é alto. Eu tinha me esquecido como é viver o tempo todo com o nariz ali enchendo o saco. Ai, escolha o seu pior, né? Capítulo 15. As vivências do tempo e do espaço e suas alterações. O segundo, não, o tempo é implacável. Tolera-se o minuto, a hora suporta-se. Admite-se o dia, o mês, o ano, a vida, a possível eternidade. Mas o segundo é implacável, sempre vigiando e correndo e vigiando. De mim não se condói, não para, não perdoa. Avisa talvez que a morte foi adiada ou apressada. Por quantos segundos? Definições básicas. Acho engraçado esses textos assim. Não o texto em si, né? Mas a relação dele com o capítulo, né? Acho às vezes meio aleatório. As vivências do tempo e do espaço constituem-se como dimensões fundamentais de todas as experiências humanas. Inclusive Kant, né, ele vai ter ali dentro da crítica da razão pura, ele vai falar sobre como o ser humano é capaz de compreender a realidade, né? Então Kant é um filósofo maravilhoso. Inclusive estou até lendo aqui um livrinho dele, estou participando do grupo de estudos na faculdade. Estou lendo aqui Metafísica dos Costumes, né? Que é o livro sobre ética, dificílimo. Pense. Eu leio uma página por hora e olhe lá. Isso pra cacete, miserável. E aí, Kant diz que o ser humano ele tem. Porque até então, vou abrir um parênteses aqui, fazer uma digressão aqui. Até então, os filósofos, a filosofia, estava discutindo sobre a realidade, sobre os objetos. Então, é possível conhecer a realidade? Então, essa era a discussão, né? A gente conhece a realidade ou a gente não conhece a realidade? A gente nasce com a realidade pronta na gente, né? Ou não? Né? Existe realidade objetiva ou não existe realidade objetiva? Então, essa era a grande discussão da filosofia durante 13 séculos, 14 séculos, 15 séculos. Chega o Kant, então, ele, século XIX, já, ele, 1800 e pouco, né? Ele vai falar assim, peraí, vocês estão discutindo se a gente consegue conhecer a realidade e tal, né? Se a realidade é objetiva ou se ela é mais subjetiva, mas vocês nunca pararam para se perguntar se a gente é capaz de conhecer a realidade. Então, ele vai começar essa discussão, né? Até que ponto o ser humano é capaz de conhecer a realidade. Né? Então, ele vai trazer esse tipo de discussão. Ou seja, como funciona, né, o nosso aparelho cognitivo, o nosso aparelho intelectivo
para poder aprender a realidade. E aí eu estou falando isso por quê? Porque o Kant ele vai dizer assim, ó, o tempo e espaço são categorias humanas. Então, o universo, a realidade, qualquer nome que você queira chamar isso, não tem categoria nenhuma. Então, categoria de tempo e de espaço, isso é uma categoria puramente humana. Assim como uma categoria de nomear, de ordenar, de hierarquizar, tudo isso é categoria humana. Né? Então, tudo isso faz parte da nossa maneira, da maneira do ser humano hierarquizar, ordenar, nomear, organizar a realidade. E a filosofia de Kant se dá a partir disso daí. Então, ele vai desdobrar, ele vai falar, ele vai desdobrar o conhecimento nesse sentido, né? De, peraí, o ser humano ele tem uma maneira de conhecer a realidade a partir das suas categorias mesmas. Então ele vai inserir essa dimensão do espaço e tempo, né? E esse espaço e tempo como sendo categorias humanas. Então, continuando aqui. Portanto, o espaço e o tempo são ambos condicionantes fundamentais do universo humano e estruturantes básicos da nossa experiência, né? Então, o animal, ele não pensa espaço-tempo. Uma planta não pensa espaço-tempo, entende? É uma categoria propriamente humana. Em seu Tratado do Tempo, Física 4, parágrafos 10 a 14, Aristóteles busca abordar algumas das principais dificuldades teóricas sobre a natureza do tempo e a temporalidade, se o tempo existe ou não, e se ele é constituído por momentos presentes que se sucedem. Assim, movimento e repouso, mudança e permanência, bem como a natureza dos entes que estão submetidos ao tempo, foram temas difíceis e relevantes para o grande filósofo da antiguidade. Né? Então, essa sempre foi uma discussão, né, filosófica. Mais tarde, Santo Agostinho irá questionar o que é, por conseguinte, o tempo. Se alguém me perguntar, eu sei. Isso aqui é uma frase clássica do Santo Agostinho, né? Se alguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, eu já não sei. Né? Então, isso aqui é uma frase clássica dele, que é tipo assim: tu sabe o que é o tempo, Agostinho? Sei. Agora me explica aí o que é o tempo. Aí ele, agora eu não sei explicar, mas eu sei o que é o tempo, mas eu não sei explicar o que é o tempo. Né? Então, tu sabe explicar o que é o tempo? Tu sabe o que é o tempo, correto? Eu sei o que é o tempo. Tu sabe explicar o que é o tempo? Para ele, né, continua o nosso texto, só o tempo passado e futuro podem ser longos ou curtos. Apenas eles têm duração. Mas como algo que não existe pode ser longo ou curto. O passado e o futuro parecem ter duração, mas não existência. O presente existe, mas não tem duração. Assim, esse importante filósofo medieval levantou questões difíceis e sutis sobre o tempo e a temporalidade. Para o físico Isaac Newton e o filósofo Leibniz, o espaço e o tempo produzem-se exclusivamente fora do homem e têm uma realidade objetiva plena. São realidades independentes do ser humano. Olha aí, viu? Interessante, né? Leibniz viajou agora aí e Leibniz foi um cara inteligentíssimo. Em contraposição a essa noção, o filósofo alemão Immanuel Kant, olha aí que eu estava falando, miserável, defende que o espaço, século XVIII, defende que o espaço e o tempo são dimensões básicas que possibilitam todo e qualquer conhecimento intrínsecas ao ser humano como ser cognoscente. Segundo ele, não se pode conhecer realmente nada que existe fora do tempo e espaço. Para o filósofo alemão, entidades que pairam fora do tempo e espaço, como Deus, a liberdade ou a alma humana, não podem ser propriamente conhecidas. Pode-se pensar sobre elas,
mas nunca conhecê-las objetivamente, pois não se dão no tempo e no espaço. Isso daqui, a galera fica injuriada com Kant, o pessoal da clássica, porque diz que Kant destruiu a metafísica, né? Mas na verdade ele não é um materialista, né? Ele é um metafísico. Só que ele acredita, ele não acredita que a gente pode conhecer coisas que estão fora do tempo e espaço no sentido de conhecimento científico. Tá? Não é assim, conhecer no sentido de saber, de pensar sobre, como muita gente faz uma leitura errada de Kant, né, nesse sentido. Quando ele diz assim, não se pode conhecer Deus. Então muita gente acaba interpretando isso como se ele negasse Deus, como se ele fosse materialista, né? Materialista, nega Deus, nega essas coisas todas aí e tal. Mas não é, né? Mas aqui é uma discussão filosófica, né? Desculpa minha empolgação aí, porque estou estudando Kant, então... Estudando não, né? Estou conhecendo. Nesse sentido, Kant, continua o nosso texto, acrescenta a visão de Newton à dimensão subjetiva do tempo e do espaço, elevando-os ao status de categoria do conhecimento humano, que foi o que eu falei anteriormente, nem sabia que ele ia falar isso. Para o filósofo, o tempo e o espaço são entidades potenciais ou ocas, isto é, embora sejam absolutamente necessárias ao conhecimento e se encontrem presentes no interior do homem, só adquirem plena realidade quando preenchidas por objetos do conhecimento. Então, ora, eu só consigo aplicar essas categorias, né, se tem algum objeto aqui na minha frente. Então, tem uma caixa aqui e eu só conheço essa caixa nesse tempo exato e nesse espaço exato. Inclusive, eu não consigo... Você está vendo aqui a parte posterior da caixa, certo? Então, você está vendo, porque tem a câmerazinha aqui filmando, correto? E ela está filmando aqui a parte posterior. A minha vista, eu não estou vendo. Eu estou vendo a parte anterior da caixa. Certo? Então, aqui eu tenho um tempo e um espaço. Lógico, se eu virar aqui a caixinha, então eu vou ver a parte posterior, você verá a parte anterior. E dessa maneira, eu conheço a caixa na sua totalidade, mas não porque eu consigo vê-la totalmente na realidade. Eu consigo preencher. É uma ideia que eu tenho da caixa a partir do tempo e do espaço. Então, estou olhando aqui a parte posterior, passou-se o tempo, eu olho aqui a parte anterior, a parte superior, inferior, a parte leste, a parte oeste, e aí eu tenho uma ideia completa da caixa. É tipo você imaginar o mundo. Imagine o mundo. Imagine a Terra. Bom, humanamente é impossível eu conhecer a Terra. Percebe? O que eu conheço? Como é que a Terra vem até mim? Vem uma parte limitadíssima do meu campo de visão. Então agora aqui eu tenho uma parte limitadíssima do meu campo de visão sobre o que seria a Terra, vamos dizer assim. Eu tenho um pedacinho do céu, tenho um pedacinho do horizonte, só que eu tenho uma ideia de Terra. Por quê? Não porque eu conheço, não, mas porque eu já vi fotos, eu já vi imagem do espaço, imagens de satélite e tal. Eu construo uma ideia de tempo. Né? Então, o tempo e o espaço são entidades potenciais e ocas, porque elas se encontram presentes no homem, na racionalidade, no intelecto humano, só que elas só adquirem realidade quando elas são preenchidas por objetos do conhecimento. Então, tempo e espaço só aparece quando está relacionado com um objeto do conhecimento. Para o filósofo francês Henri Bergson, uma das principais dificuldades para compreender o que o tempo realmente é,
origina-se na história da filosofia, quando o espaço e o tempo foram considerados como do mesmo gênero. Estudou-se o espaço, determinou-se sua natureza e sua função, depois transportaram-se para o tempo as conclusões obtidas. Para passar de um ao outro, foi suficiente mudar uma palavra, justa posição por sucessão. Segundo esse filósofo, o problema é que os pensadores sempre se referiram à duração, temporalidade, como uma extensão e espacialidade. Quando evocamos o tempo, é o espaço que responde ao chamado. Ao tentar estudar o movimento, o fluir da vida e das coisas, a inteligência se concentrou em uma série de posições fixas sucessivas. Bergson propõe que, para captar o que realmente o tempo é, o que significa a duração, deve-se abandonar tal atitude, né? Uma coisa atrás da outra. Abandonemos essa representação intelectual do movimento, que o desenha como uma série de posições. Vamos direto a ele, consideremo-lo sem conceitos interpostos. Nós o vemos simples e uno. A essência da duração está em fluir. Nunca veremos algo que dure ao nos atermos ao estável, acoplado ao estável. O tempo, a duração e o tempo, a duração, o movimento é o contrário, é o fluxo, é a continuidade de transição, a mudança ela mesma. Esta mudança é indivisível. Os filósofos existencialistas também deram grande ênfase à questão da temporalidade. Para eles, o tempo não é simplesmente um objeto real, exterior ao homem, como queria Newton, nem uma entidade oca, como postulava Kant, mas um dos elementos constituintes do ser. A gente tem Heidegger, igual está aqui na minha estante. Ó. Ser e Tempo. Outro livrozinho difícil. Para Heidegger, o homem deve ser compreendido pelas condições básicas de estar-ser no mundo e estar-ser com os outros. Né? É isso aqui ele fala. Ser no mundo, ser com os outros. E, fundamentalmente, como ser para a morte. Assim, a morte e, por consequência, a temporalidade definem a condição humana. Para o filósofo alemão, analisar o tempo é observar o homem em sua maior contradição, a tensão permanente entre permanência e transitoriedade, poder e potência, desejo pela vida e irremediavelmente marcado pela inevitável morte. A clínica heideggeriana, inclusive, é uma clínica da angústia o tempo todo, né? O ser angustiado. Por fim, cabe ressaltar que a dimensão temporal da experiência humana relaciona-se com os chamados ritmos biológicos. Os de maior importância para a psicopatologia são, isso daqui é muito importante, depois dessa digressão toda dele, né? O ritmo ou ciclo circadiano dura cerca de 24 horas, alternando-se o dia e a noite, né? Então, o circadiano é aquele ciclo em que se altera cortisol lá em cima, por um lado, e por outro lado, melatonina, né? Então, é o ciclo da vigília-sono. Isso aqui é extremamente importante para a psicopatologia, porque tem a ver com a regulação do sono. Aí eu já pontuei aqui em outra aula sobre a importância não, sobre a associação dos transtornos mentais com a desregulação do sono. Eu acho que eu falei isso daqui em algum encontro. Então, a maioria dos transtornos mentais, dos transtornos de humor, tem como sintoma a desregulação de sono.
Se eu não estiver enganado, todos, não me falha a memória. Então é muito importante para a psicopatologia e para você, enquanto terapeuta, entender o ciclo circadiano, tá? Isso daqui não é papo de coach, nem nada disso, tá bom? É muito importante entender esse ciclo da vigília, sono. Os ritmos mensais relacionados principalmente ao ciclo menstrual, dura cerca de 28 dias. As variações sazonais, 4 estações do ano, e as grandes fases e marcos da vida humana. Gestação, nascimento, infância, adolescência, período adulto, velhice e morte. Então, isso daqui é psicologia do desenvolvimento. Ciclo vital, né? Fora, logicamente, as 4 estações e o ciclo menstrual. Vamos lá, depois eu faço essa pontuação aqui. Muitos ritmos biológicos associam-se tanto a flutuações hormonais e bioquímicas como a símbolos culturais, datas festivas, representações culturais, das fases da vida, ritos de passagem, etc., contribuindo para a determinação do estado mental do indivíduo. Então é muito importante você saber disso. Inclusive, várias vezes já me perguntaram nas caixinhas do Instagram, quando eu estava mais ativo por lá, eu vou começar a faculdade agora, o que tu me aconselha? Aconselhava, ler literatura clássica, 2, prestar atenção nas disciplinas das abordagens, né? Então, preste atenção na disciplina de comportamental, de cognitivo comportamental, nas existenciais humanistas, fenomenológicas, nas psicodinâmicas, né? Então, preste atenção nisso. E preste atenção nas disciplinas de psicologia do desenvolvimento. Então, muito importante. E se você já tem alguma área definida de atuação, preste atenção na disciplina que tem a ver com a tua área definida de atuação. Eu quero trabalhar com psicologia da saúde, então preste atenção na disciplina de psicologia da saúde. Então, a psicologia do desenvolvimento é algo extremamente importante, né? Você conseguir saber ali essas características de cada fase do ciclo vital. Para mim, isso é fundamental. Você precisa saber isso, né? Então, tem o livro do Papalia, ciclo vital, o ciclo do desenvolvimento, eu já não lembro o nome do livro, acho que é uma capa branca, eu não tenho mais ele físico, é uma capa branca com umas borboletinhas. Eu vou encerrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui pra gente, esse livro do Papalia. E aí é muito importante. Talvez seja um outro curso para a gente trabalhar aqui. Talvez você tenha dado até esse. Você tenha estudado até esse livro. Papalia. Você tenha visto até esse livro na faculdade, porque ele é uma referência, né? Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. É esse livrinho bem, ó, Desenvolvimento Humano, tá? Então, é um livro excelente, cara. Muito bom. Ele é um calhamaço. Gigantesco. Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, ó. Olha aí, ó. 800 páginas, tá? Então, se você encontrar, pode comprar sem medo, tá bom? Pode comprar sem medo, porque ele vale a pena, cara. É um livro excelente. Ó. Excelente, excelente, excelente. Eu recomendo fortemente. Inclusive, a gente pode até fazer um curso sobre ele. Que tá reclamando da entrega. Mas é um livro muito bom, tá bom?
Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui do índice. Só avarias, mas ele é um livro muito bom. Esse daqui veio bem bagunçado, né? Beleza. Livro muito bom. Se você for ver, pode botar aí na Amazon aí, ó. Se você for ver, quase todos avaliam 5 estrelas porque é um material excelentíssimo. Um material muito bom. Eu utilizei muito esse livro quando eu dava aula, né? Então eu utilizava muito para fazer as avaliações, para fazer as aulas, né? Então tinha um ponto da disciplina que eu dava, o ciclo vital e tudo mais. Então eu utilizava muito ele para poder organizar as aulas, e é um material excelentíssimo, muito bom mesmo. E eu acredito que ele é usado na maioria das graduações do Brasil, tá bom? Justamente porque ele é uma referência, assim como o Paulo Dal Galarrondo, né? Então pode ser um livro aí para a gente fazer um outro curso também. Vou pensar aqui, né? Mas pode ser um livro para a gente fazer um outro curso dele também, né? Excelente, tá? Então ficamos por aqui na metade do 450, na metade do capítulo 15. E aí, no próximo vídeo, então, a gente continua aqui o capítulo 15. E vamos avançando. Vambora que ainda tem capítulo, velho. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau.